O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem. Em primeiro lugar, eu quero manifestar a nossa solidariedade com todas as pessoas, as famílias que sofreram no dia de ontem uma chuva de granito em várias cidades da nossa diocese e até mesmo um bairro aqui de Cachoeiro. Nós sabemos que nesses momentos muitos são prejudicados, especialmente os mais pobres, os mais fracos. Então, nossa solidariedade. Na missa do Crisma, ou missa crismal, se abençoa o olho dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma. Por isso que também é chamada Missa dos Santos Olhos. E nessa missa renovam-se as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação. Por isso ela é também chamada Missa da Unidade. O presbitério, os presbíteros se reúnem com o bispo para demonstrarem, para celebrarem esta unidade. A Quinta-feira Santa nos insere no cerne, no âmago do mistério pascal de Cristo, que é central na nossa fé. Neste dia santo, na maioria das dioceses do mundo, pela manhã, os bispos e os sacerdotes celebram essa missa do Crisma, normalmente nas igrejas catedrais.
Há dioceses, por exemplo, onde eu trabalhava, em Pemba, que essa missa era feita na terça-feira, porque os presbíteros precisavam viajar para virem para a missa e viajar de volta. As distâncias são muito grandes, então se fazia normalmente na terça-feira. Mas na maior parte das dioceses se faz nesse dia, na quinta-feira pela manhã. Nessa missa, os sacerdotes renovam as suas promessas sacerdotais, aquelas que foram pronunciadas no dia da ordenação. Nós temos aqui padres de todas as faixas etárias, padres jovens, padres que já celebraram o jubileu de prata, e também padres mais provectos, que já têm muito mais experiência, até mais do que eu, que já tenho quase 38 anos de padre. Nesta missa manifestam-se o mistério do sacerdócio de Cristo, participado pelos ministros constituídos em cada local, que renovam o seu compromisso ao serviço do povo de Deus. Não é uma renovação por renovação, é renovar o serviço ao povo de Deus. Para isso que nós fomos chamados, ordenados, constituídos ministros. Nessa celebração, o bispo, cercado pelos sacerdotes, abençoa os óleos que serão usados nos diversos sacramentos. O crisma, o óleo do crisma, que é um óleo misturado com perfumes. Daqui a pouco nós vamos ver como se confecciona esse óleo do crisma. E o que significa? O dom do Espírito Santo no batismo, na crisma e no sacramento da ordem, que é o sacramento dos diáconos, dos padres e dos bispos. O óleo para os catecúmenos e o óleo para os enfermos são um sinal da força que liberta do mal e sustenta na provação e na doença. Então, os 3 óleos, abençoamos os óleos dos catecúmenos e dos enfermos e consagramos o óleo do crisma. Nessa celebração em que nós abençoamos e consagramos o óleo, nós falamos também da unção. Com os olhos nós somos ungidos. Através de uma realidade terrena, já transformada pelo trabalho do homem, aí nós temos o óleo, e de um gesto simples e familiar, a unção, exprime-se a riqueza da nova existência em Cristo, que o Espírito continua a transmitir à Igreja até o fim dos tempos. O óleo e a unção. Quantas pessoas nós já ungimos? Nenhum de nós, presbíteros, sabe dizer quantas pessoas já foram ungidas. E quanto que as unções que fizemos já provocaram transformações nas vidas das pessoas. Não são quaisquer óleos, são óleos que produzem, que provocam, que convidam a mudança de vida, a transformação.
Com esta celebração também, nós encerramos esse grande período da Quaresma que nós vivemos. Esse tempo de 40 dias, tempo forte de oração, jejum e penitência, em que nos preparamos para a celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. E hoje, à tarde, à noite, nós iniciamos o Tríduo Pascal. Essas 3 grandes celebrações, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, que sempre se faz na quinta-feira, a celebração da paixão e morte do Senhor, na sexta-feira, e a vigília pascal, que se faz no sábado, e a celebração da Páscoa, no domingo. Os padres, os sacerdotes, são ministros ordenados, mas todos os cristãos participam do sacerdócio de Cristo. Pelo nosso batismo, somos configurados com Cristo, cada um de nós. Os presbíteros são os ministros da nova aliança, a serviço de todo o povo sacerdotal. Todo o povo é sacerdotal, mas os presbíteros são chamados a serem esses ministros da nova aliança, que estão a serviço desse povo sacerdotal. Agora, nesta celebração, renovamos este sacerdócio, porque à noite vamos celebrar a sua instituição, com a instituição da Santa Eucaristia. Quero lembrar ao nosso presbitério alguns desafios muito importantes para hoje, para os dias de hoje, para todos os tempos, mas nós estamos no hoje. Nós somos uma família. O presbitério é uma família. Nós não abandonamos a nossa família de sangue, mas nós somos chamados lá para virmos participar de uma outra família. O presbitério constitui uma nova família. E por isso, nós precisamos cuidar uns dos outros. E cuidar significa cuidar mesmo, ter preocupação, participar da vida do outro, no sentido positivo, interessar-se, visitar, ser solidário, ajudar o outro quando eu percebo que o outro precisa, deixar-se ajudar pelo outro. Isso é muito importante. Há pessoas que gostam de ajudar, mas não gostam de ser ajudadas. Todos nós precisamos. Nós, sacerdotes, ministros, somos humanos, temos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Precisamos uns dos outros, ajudar-nos mutuamente, cuidar-nos uns dos outros. Ver o que há de positivo no outro. Hoje o mundo nos convida a olhar sempre o que é negativo. As pessoas às vezes são marcadas por um aspecto negativo da sua vida. Quem de nós não tem pecado? Quem de nós não tem as suas fraquezas? Somos humanos, mas é importante olhar o outro nos seus dons, falar sobre isso, dizer para o outro quanto ele faz bem isto ou aquilo. Somos humanos. Ressaltar e valorizar os dons ao invés dos defeitos. É muito importante isso no presbitério.
É claro que eu posso ajudar meu irmão apontando, dizendo para ele alguma coisa que ele está falhando, para ajudá-lo, com caridade. Mas é importante sempre olharmos aquilo que cada um tem de bom, porque foi assim que Deus nos olhou, e é assim que Ele nos olha, e é assim que Ele nos valoriza. Ele nos ama como nós somos. Nós somos chamados a vencer a indiferença. Indiferença em relação uns para com os outros, e a indiferença que nós temos visto no mundo inteiro. O Papa Francisco tem insistido nisso, vencer a indiferença. E o cuidado é muito importante. Quando nós cuidamos, nós estamos vencendo e dizendo não à indiferença. Cuidar-nos uns dos outros e também cuidar do povo, porque nós somos ministros a serviço do povo de Deus. Quanto sofrimento, quanta dificuldade por que passa o nosso povo. Nós somos responsáveis, nós precisamos fazer a nossa parte. Quanta gente precisa ser ouvida nesses dias? Todos nós experimentamos a importância da confissão. Quantas pessoas precisam ser ouvidas, não só no sacramento da confissão, mas também ouvir os seus lamentos, as suas dificuldades. O sacerdote é aquele que está a serviço, empresta os seus ouvidos e tem uma palavra ou não, mas empresta os ouvidos para ouvir. Então esse cuidado com o povo, cuidar daqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis, dos mais pobres, nós somos chamados a isso. Nós ouvimos na primeira leitura e no Evangelho, porque o Evangelho é quando Jesus lê aquele texto da primeira leitura de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Todos nós somos ungidos. E para quê? Aí vem a missão de Jesus, para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os corações feridos, para levantar quem está caído. Aqui colocamos muitos verbos: levantar, cuidar, animar, incentivar, proclamar. E aí podemos aqui acrescentar uma infinidade deles. Essa é a missão de Jesus, essa é a nossa missão. A nossa missão não é diferente da de Jesus. Essa aqui, por isso que Jesus depois senta, depois enrola o livro, como diz o texto, e diz: hoje se cumpriu a Escritura. Ou seja, esta é a minha missão, foi para isso que eu vim, para dar a minha vida. E essa, nós somos chamados, somos seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus, para fazer como Ele fez. Então, continuar a missão de Jesus. Meus queridos irmãos, hoje, para nós, é dia de renovação. Agradeçamos a Deus o nosso ministério. Façamos todo o possível para sermos fiéis a Ele, a Deus e ao nosso povo. Procuremos dar o melhor de nós, porque Deus nos chamou para isso. E o povo precisa e merece. Agora, antes da missa, uma senhora me dizia assim: hoje às 4 horas da manhã, eu participei com mais
de 300.000 pessoas e rezamos o rosário pelos sacerdotes. Obrigado por todos aqueles que rezam por nós. Nós precisamos muito mesmo de oração. Então eu peço ao povo, continue rezando pelos seus sacerdotes. Valorize o seu sacerdote. Cuide do seu sacerdote. Porque nós somos também responsáveis para rezar pelo nosso povo. E rezamos sempre, sempre, todos os dias pelo povo. Então, queridos padres, termino dizendo a cada um, feliz ministério, feliz dia dos padres, que cada um de nós possa exercer bem, com responsabilidade, com amor, com carinho, o ministério para o qual Deus nos chamou. Assim seja.